Boa noite a todas e a todos. Estamos aqui de volta no segundo bimestre, né, de 2020 e reforçando aí as boas-vindas a vocês que bravamente têm sobrevivido aí a essa situação, não é? Esse momento tão difícil e com distanciamento social, não é? Uma atitude responsável, não é? Corajosa, tenha enfrentado as dificuldades, não desistiram do curso, nem da vida, e prontos aí para enfrentar para frente ainda esses desafios, né? Então, parabéns. E retomando aqui a nossa disciplina de Brasil 2, né? O Brasil monárquico ou imperial, já agora vamos tratar do período conhecido como regencial. Vimos no primeiro bimestre todo uma revisão, o processo de independência, né, que foi um processo, né, vimos o governo monárquico do Brasil independente, né, o chamado primeiro reinado, ou primeiro império, com Dom Pedro I. Então, no geral, esse período que vai da independência até a proclamação da República, né? Ou seja, de 1822 a 1889, que é subdividido em três subperíodos, né? Três grandes fases. O primeiro reinado, esse período regencial e o segundo reinado. Então, no primeiro reinado, com o primeiro governo, que foi de Dom Pedro I, a regência vai ser um período das regências, né? O período regencial intermediário, um período intermediário, seguido do segundo reinado. Então, se a gente teve de 1822 a 1831 o primeiro reinado, que termina com a renúncia de Dom Pedro I, temos aí um período em que o Brasil vai ser governado por regências, inicialmente trinas, depois unas, e vai findar em 1839, 40, 1840, com o conhecido como golpe da maioridade, que vai dar posse ao garoto de 15 anos, filho de Dom Pedro I, que a partir da coroação, né, o Dom Pedro de Alcântara vai passar a ser o Dom Pedro II. E o Brasil inicia um novo período monárquico, porque o período regencial ele é um período que nós não tivemos reinado no reis, né? Rei. Nós vamos ter representantes do Partido Liberal e do Partido Conservador e um militar, então numa junta, numa trina, né? Por duas vezes, né? Uma provisória e outra permanente, seguidos de uma regência una e do padre, né? Feijó e de uma una de um conservador, Araújo Lima. Então, esse período regencial, ele se delimita nesses termos, né, para, em 840, ser findado com esse conhecido golpe, e terminando com a proclamação da República em 1889. Né? Então, nós vamos tratar desse momento histórico brasileiro, né, em que que vai ter como características gerais, né, uma grande turbulência social e política. Né? Então, nós vamos ter uma agitação social nas províncias, porque, como nós vivíamos uma monarquia, nós não tínhamos os estados, né? Eram as províncias. Né? Nessas províncias, então, de acordo com a Constituição de 1824, você tem presidentes de província, né? Nomeados pelo imperador. E
nós vamos ter que, se a própria independência brasileira, ao tomar o caminho da monarquia e não da república, como os nossos vizinhos fizeram em toda a América, né, desde os Estados Unidos até os nossos vizinhos da América do Sul, se a opção nossa foi monárquica para que não houvesse o risco de uma fragmentação territorial e o Brasil se tornasse várias repúblicas, né, vários países, como aconteceu na América Espanhola, é, esse risco agora vai ficar evidente novamente, né? Vai se evidenciar. Então, sabemos que a opção monárquica, além desse argumento de que uma opção republicana ia fortalecer muito as lideranças locais, ou acirrar as disputas, provocando uma fragmentação, o argumento mais poderoso, sabemos, que foi a da manutenção da escravidão. Então, foi para que não houvesse o risco de findar a escravidão que essa elite aristocrata, escravocrata, faz essa opção no campo político, né, visando a manutenção dessa forma de mão de obra escrava, né? Porque qualquer agitação, qualquer republicanismo levaria em conta o fim da escravidão, teria participação popular, então a opção de ter sido feita de cima para baixo também é uma forma de evitar essa, essa ameaça, não é? E sempre rondando o exemplo do Haiti, né? E que isso, houve a, a, a tomada pela população negra, não é? Pelos os escravos, e assassinaram seus donos, né? Enfim, de forma muito violenta, e isso ficou no imaginário brasileiro de forma muito forte, né? Bom, então a gente vai ter, com toda aquela crise que nós vimos na nossa última videoaula, né? O fim do governo de Dom Pedro I, né? Que veio como salvador da pátria e que vai sofrer um impeachment praticamente, né? Vai ser obrigado a renunciar, né? Então, em função de causas internas e externas, né? E trabalhamos e discutimos esse aspecto, vocês leram os capítulos, né, referentes. Então, a gente viu que ele teve uma impopularidade muito grande, né, por vários motivos, né? Do seu envolvimento nas questões portuguesas e tal, do qual ele tinha renunciado ao trono português para sua filha Maria da Glória, para se tornar imperador do Brasil, e depois vai ter que renunciar aqui também, né? Quando as tropas vão passar para o lado do povo nas revoltas depois do assassinato de Líbero Daró, a Noite da Agonia, uma Constituição outorgada, rebeliões, a Confederação do Equador, Guerra da Cisplatina, enfim, tudo aquilo que nós trabalhamos, crise econômica, falta de recursos, de dinheiro, né, por N motivos, né, desde a da volta do pai dele, levando o tesouro, quanto ao endividamento externo para poder financiar a indenização a Portugal, tomando empréstimo da Inglaterra, enfim. Vimos que o Brasil, depois de ainda ter, na construção inicial da monarquia, a presença de um partido português e um partido brasileiro, esse português se extingue, né? E o restaurador também, que vai ser esse que quer a volta de Dom Pedro, mas o brasileiro se dividiu em dois partidos, né? Que passaram a ser o liberal e o conservador. Então, com a diferença que ambos, embora fossem da mesma elite, né? Mas com a diferença em que o Partido Liberal, né, defendia a autonomia das províncias, ou seja, com um forte apelo das elites locais, regionais, e o conservador, mais ligado
a corte no Rio de Janeiro defendia um centralismo político, né? Então o Partido Conservador era centralista, enquanto que o Partido Liberal num viés de autonomia das províncias, não é? Uma atitude próxima ao republicanismo, né? Então, mas ambos das camadas dominantes. Né? Então, nós temos nesse período regencial essa instabilidade política muito forte, porque nós teremos as revoltas nas províncias, não é? Em função das insatisfações dessa elite e popular também, e o embrião das organizações partidárias, né, do Partido Liberal e Conservador. Nós podemos dividir esse período regencial, que é esse período central entre o primeiro e o segundo reinado, em 3 fases também, como nós inicialmente já falamos. Então, nós vamos ter inicialmente uma regência trina, provisória, que vai de abril a junho de 1831, não é? Até a escolha de uma regência trina que fosse permanente, não é? Até a posse do futuro rei herdeiro, né? Que vai de 31 a 1835. Então, essa trina permanente, e o termo regência tem a ver porque eram os que iam reger, né, comandar o país sem serem os herdeiros da monarquia hereditária, né? Então eram aqueles que estavam delegados a exercer temporariamente, inicialmente de forma provisória, preparando a escolha dessa trina permanente, né? Finalmente, nós vamos ter, não vai dar certo esse arranjo, e aí em 35 nós teremos a regência una, primeiro de Feijó, como já dissemos, e depois a de Araújo Lima, que vão essas 2 regências de 35 até 40, quando finda aí o período regencial. É importante, como também que vai caracterizar esse período, o fato de que vai haver uma mudança na Constituição brasileira. Aquela Constituição que nós vimos, que foi imposta, né? Não foi promulgada, ela foi outorgada. Ela era autoritária, né? Então, ela foi imposta e o que é interessante, a Assembleia Nacional Constituinte do Poder Legislativo, que construiu o projeto para ser votado, para ser promulgado, essa Assembleia foi fechada na noite da agonia, né? Um conselho de amigos do imperador e português foi escolhido e aproveitaram o mesmo projeto com a inserção de um quarto poder, que foi o moderador, que era próprio e específico do imperador, que o colocava acima dos outros poderes, dos 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, não é? E acima da lei. Não podia estar, ser condenado, etc. Então, e tinha o papel de fazer a moderação entre os poderes, o que é um papel do judiciário originalmente, né? Sem falar que permitia que ele interferisse nos outros poderes, nomeando juízes, presidente de províncias, senadores, com cargos vitalícios e tal. Então, isso nós já vimos no encontro passado. Né? Mas é importante que essa Constituição, então, que tinha essa característica, né, com um quarto poder, inclusive, ela, que era centralizadora, não é? Ela vai, somado, veja bem, a suspensão de um poder moderador, porque se só o monarca pode exercer o poder moderador, se não tem um monarca,
esse poder moderador está suspenso, não é? E aí nós vamos ter ainda essa grande característica que, em relação à Constituição, vai ser um ato adicional de 1834, adicional a esta Constituição, vai somar, é um ato que vai modificar a Constituição. E esse ato ele criava, né, assembleias legislativas nas províncias, né? E essa Assembleia Legislativa é que elegeria esse presidente de província, né? Dando autonomia para as províncias. Então, aquilo que era o que mais estava causando tensão, né? E nós estamos aí num período que vai estar cheio de rebeliões nessas províncias. Por conta disso também, dessa nomeação que vinha sendo feita desses presidentes de províncias, né, pelo imperador e tudo, contrário ao grupo local e tudo. Então, você tem uma autonomia que vai ficar muito próxima aos critérios republicanos, né? Porque é na República que você tem um governador eleito, prefeito eleito da cidade, no estado, o governador, uma Assembleia Legislativa, né? Então, nós vamos ter esse ato adicional. E é interessante porque esse ato adicional ele dá legalidade àquilo que vai acontecer em sequência, porque ele acontece em meio às rebeliões regenciais e ao conflito entre as forças que estão no poder e não conseguem se articular. Então, esse ato adicional permite, inclusive, a transformação da regência trina em una, né? Onde vai se alternar uma hora um liberal e depois o conservador, né? Então, esse ato também, via lei, né, é um ato adicional à Constituição, vai eliminar esse Conselho de Estado, que é esse órgão que foi criado pelo Dom Pedro I, né? E o que é interessante é que se as rebeliões nas regenciais, que nós vamos ter aí em todas as regiões do Brasil, norte, sul, leste e oeste, nós vamos ter desde da cabanagem no Pará, farroupilha no Rio Grande do Sul, sabinada na Bahia, né? Balaiada na região do Maranhão. Tudo isso aí vai levar a que, nesse ato adicional, já em 34, se cria uma Guarda Nacional para o combate a essas rebeliões nas regiões, nas províncias. Então, se criou uma guarda específica para fazer esse combate, justamente que não está sob o controle do poder das regiões, mas ela é nacional, não é? Ela é do poder central. E essa Guarda Nacional, que é interessante, ela vai se compor por pessoas que vão receber títulos de coronéis, de capitão, etc., etc., com seus homens armados sendo transformados em soldados e tudo, em regimentos, que mais tarde vai dar origem ao nosso costume dos títulos de coronéis, né, e do coronelismo. Isso aí nós vamos ver na República. Então, nós tivemos o ato adicional com essas legitimações, né, e mudanças, mas é importante observar que antes do ato adicional, as regências elas tinham, primeiro, expulsados os estrangeiros do exército, que era aquela briga lá que gerou, inclusive, o fechamento da Assembleia Constituinte, aquela chamada perseguição aos estrangeiros que Dom Pedro não acatou, né? Porque os portugueses tinham eram os oficiais e ainda tinham o controle do comércio de importação e exportação, né, no Brasil. Então, nós tivemos a expulsão dos estrangeiros. Antes nós tínhamos tido uma anistia dos crimes políticos, né? Dom Pedro I tinha reintegrado aquele Ministério dos Brasileiros, né, que tinha sido substituído dos marqueses, né, na crise que antecede o fim do primeiro reinado, né?
E a gente sabia que antes também, e que antes desse ato aí, os regentes não tinham o poder moderador, porque era só do monarca, como nós já dissemos, né? E o fato de que, quando Dom Pedro I vai renunciar e vai para Portugal, ele, muito doente e tudo, ele vai falecer, né, em 1836, e quando ele morre, perde, então, o motivo, né, que era os restauradores, né, o Partido Restaurador, né, perderam a bandeira de luta, né, que era a volta de Dom Pedro. Né, então, com a morte dele, isso era impossível. Então, com isso aí, finda-se, a gente teve todos esses acontecimentos antes desse ato adicional. Né? E esse ato adicional, né, é, quando cria essa Guarda Nacional, está de olho em quê? Nos movimentos sociais, que estão explodindo, eclodindo nas regiões, nas províncias, que chegaram a ameaçar a ordem escravista, né? Porque muitos dos escravos estavam participando e em alguns até na liderança, né? E nós, quando a gente vê os resultados, né, dos inquéritos, das condenações, como na Sabinada da Bahia, né, onde você tem da cabanagem, dos balaios, você tem a participação popular, majoritária, você tem aí a quantidade de mulheres e de escravos, né, condenados à morte. Né? Então, nós tivemos, no Pará, a cabanagem, que vai durar 5 anos, de 35 a 40. Nós vamos ter, na Bahia, nós já falamos, a Sabinada, em função do Sabino, que era um médico. Então, nós vamos ter de 34 a 37, na Bahia, Sabinada. Nós vamos ter a Balaiada do Maranhão, de 38 a 41. Né? A maior delas vai ser a Farroupilha. Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, que vai ser no sul, mas não só no Rio Grande do Sul, porque vai englobar que é hoje Santa Catarina, o Paraná, na formação da grande República Juliana. Né? É, 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 e aí, essa Guerra dos Farrapos, ela vai durar 10 anos. Né? Ela vai de 35 e só vai acabar depois que, em 45, já com o governo de Dom Pedro II. E eles não foram derrotados. Então, houve um empate técnico, vamos dizer assim. Né? E aí o que implicou, nós vamos ver em anistia, negociações. Agora, com um detalhe, nessa, diferentemente das outras que se concentraram muito nas cidades também, não teve como eles serem cercados, porque os fazendeiros, os estancieiros é que participaram. Então, todas as fazendas, quer dizer, você tinha aqueles que não tinham a fronteira, na verdade, brasileira contra a invasão dos castelhanos, né, nas colônias espanholas, acostumados nas guerras de fronteira, né, apoiando o movimento contra os impostos do chamate, né, e outras questões nós vamos ver, que deu maior resistência e durabilidade a essa revolta, né? E, inclusive com a vinda de estrangeiros para participar. Né? Então, se a gente vê que no Pará, a cabanagem, que dura 5 anos, né, de 1835 a 40, nós vamos ter como causa imediata a nomeação do presidente Povício. Está vendo aí a importância dessa questão. Né? Os cabanos, né, eram a população, né, majoritariamente pobre, né, que morava em cabanas, né, palafitas e tal, por isso o nome. Né? Mas o que é interessante é que 30%, ou seja, um terço da população toda dessa região vai ser morta na repressão do governo. Né? E já vai estar aí a presença
não é? Importante do pai do Duque de Caxias, né? Bom, já a Sabinada, na Bahia, que vai de 1864 a 37, nós dissemos o médico, né, o Francisco Sabina, que por isso dá o nome, né? Ela uniu desde fazendeiros, militares, né, que militares descontentes com a questão do salário também, né, com a questão de terem que serem transferidos para o sul para enfrentar a Guerra dos Farrapos também, né, já começou em 35, né, e lá se formou uma república baiense, que chamava, né. Então, quer dizer, então a existência das repúblicas em volta do Brasil, né, já era uma reivindicação do Nordeste, do Pernambuco, ou seja, já era uma resistência natural à monarquia, né, quando ainda vem a Constituição outorgada e tudo, né. Então, essa revolta, ela dura até a maioridade de Dom Pedro, né? Então, não é à toa que criaram essa maioridade, não esperaram ele fazer 18 anos até. Eles se anteciparam, né? Ele tinha praticamente 15 anos, né, incompletos, né, porque queria usar o simbolismo, né, para usar o simbolismo do rei para unificar o país. Simbolicamente, nós vimos isso no Belém, e vocês viram no texto a importância desses símbolos, né, desse universo simbólico, né, no imaginário popular. Né? E o fato de ter de volta com ele o poder moderador. Né? Então a gente vai ter essa revolta que se termina com essa maioridade, né? O que demonstrou o sucesso dessa ação. Né? E no Maranhão, também nesse período, variando aí de um ano para outro, né? No caso desse caso aí, é de 38 a 41, né? Avança um ano a mais depois que, em 40, Dom Pedro II é coroado. Né? Você vai ter nas figuras populares, né, principalmente os artesãos, os fazedores de balaios, né, e o famoso Manuel Balaio, né, e junto com em torno de 3.000 escravos, né, outros fugidos, né, vaqueiros, que eram os mestiços, né, de índio, de negro, aqueles que os filhos bastardos dos proprietários que não podiam ser escravizados, mas não tinham herança e que viviam da pecuária como vaqueiro. Quer dizer, esse grupo social, essa camada social, né, de miseráveis, enfim, e populares, né, que vão estar no bujo aí, no centro dessa revolta. Né? Então, era uma revolta contra o monopólio português ainda. Né? E aí é interessante, quem pacifica, que era o nome que se dava para a vitória, né? O esmagamento dessa revolta, vai ser o futuro Duque de Caxias, né? Francisco Alves de Lima e Silva. Né? Já no Sul, que foram aqueles 10 anos em que o novo governo, já monárquico, Dom Pedro II, teve que negociar para findar essa guerra, né, empatada, foi a mais longa guerra civil brasileira. Então, nós tivemos uma guerra civil longa no Brasil, né? Em que o separatismo, né, se deu devido basicamente a essa essa resistência aos altos impostos sobre não só o Chavate, mas
a, a, o charque, que era a carne seca, né, do sul, né, que era a pecuária do sul, ela abastecia, desde da colônia, a mineração em Minas Gerais, ela abastecia o Rio de Janeiro, entendeu? Do sul ia por navio para o Rio ou em mulas para Minas Gerais para abastecer, vinha do Nordeste e do Sul. Né? A, a, os, as manadas de gado bravio, né, que nós estudamos no Brasil Colônia, né, inseridos no sul pelos jesuítas e que se transformaram em manadas, e que na disputa entre castelhanos e brasileiros nós vamos ter aí a obra literária de Érico Veríssimo, né, Tempo e o Vento, né, Ana Terra, certo Capitão Rodrigo, toda uma obra sobre uma literária importante sobre esse período, né, histórico brasileiro. Então, você tem o charque, você tem o couro, né, da pecuária, né? Você tem as mulas, então tudo isso, né, a própria vizinhança republicana, como nós já falamos, né, do Uruguai e da Argentina, e que depois, quando acontecer no segundo reinado, a Guerra do Paraguai, isso vai ficar mais forte ainda. Né? Liderados, então, os farroupilhas, né, em função das suas roupas, que não eram fardas, né, eram civis, né, daí os farrapos, né, Bento Gonçalves, né, que hoje dá nome à cidade, belíssima do Sul, versus Chimangos. Né. Como eu falei, houve uma proclamação da República, inclusive, né, liderada por Garibaldi, que veio lá da Itália, bicho, da unificação italiana, e funda a República Juliana. Olha que interessante, na década no século XIX, nós vamos ter a unificação, tanto alemã quanto italiana, nas guerras de unificação. E olha que o Sul vai ser a nossa o abrigo da imigração italiana e alemã. Né? Daí a cultura do vinho, o clima, né, que ajudou, né? Enfim. Ora, o Luiz Alves de Lima, Francisco Alves de Lima era o pai dele, né? O Luiz Alves de Lima, que era um dos regentes. Agora, o Luiz Alves, que é o Caxias, né, que é o pacificador, né, vai ser da Farroupilha também. Né? Então, nós tivemos ele pacificando a Balaiada, né, no Maranhão, e Farroupilha. Né? Mas, em cima agora de uma anistia geral. Né? E tiveram que prometer a libertação dos escravos que estavam envolvidos. Né? Foi uma condição, porque. E o que é interessante é que isso repete na participação dos escravos, repete na Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai, nós vamos ter nos escravos, capoeiras, num período em que a guerra era muito corpo a corpo, né? Você tinha arma de um tiro só e baioneta. E aí você tinha que lutar, né? Corpo a corpo, e eles com a capoeira se deram muito bem e foram muito reconhecidos, os negros, né? E, e a convivência ali, naquele momento da guerra de igual para igual, com os, os brancos e com os militares. Bom, essas são as questões políticas, né? E agitações sociais. No campo da economia, né, nós vamos ver que a situação se mantém a mesma do primeiro reinado, a dificuldade econômica. Só no segundo reinado, em função das mudanças internacionais, da expansão capitalista mundial, inglesa e tudo mais, do mercado internacional, é que nós vamos ter uma mudança que vai chegar no Brasil. Né? E, enfim,
Mas agora, nesse período ainda regencial, nós temos uma economia deficitária, né? A gente importava mais do que exportava, o que isso gera uma balança comercial desfavorável, né? Empréstimos externos, muita guerra, muito gasto bélico, né? Muito empréstimo, né? Você veja, a gente tinha como produto de exportação, continuava o açúcar, né? Já com o problema da concorrência do açúcar da beterraba, que passaram a ser extraído, né, da Europa, e a das Antilhas, o açúcar antilhano, o açúcar de cana, mas da América Central, das ilhas do Caribe, né, das Antilhas. E, e aí a gente viu toda aquela discussão quando a gente falou sobre a expulsão dos holandeses lá na colônia. Os holandeses levaram as mudas, né, além de fundar Nova York, nos Estados Unidos, plantaram nas Antilhas e concorreram e ganharam a concorrência nossa, porque eles é que tinham o monopólio do transporte marítimo. Portugal só era atravessador. Quem tinha estrutura eram os judeus holandeses, que tinham sido expulsos da Europa e se aglutinaram ali na região de Bélgica e Holanda, os Países Baixos, e fundaram a República, as Repúblicas Unidas, e se tornaram independentes da Espanha. E ao receber a resistência, a perseguição espanhola quando da União Ibérica, né, eles vão invadir o Brasil, a Constituição Holandesa do Brasil, e depois daqui levam, quando são expulsos, essa cana e vão além de comerciar. Eles já faziam um refinamento, eles já vendiam na Europa, né? Mas agora eles vão passar a ser produtores. Então, esse açúcar continuava sendo, e que foi uma das crises do açúcar no Brasil, colônia e tudo mais, né? Continua essa situação. Né? E acrescido de que o algodão, que era também uma principal atividade econômica, nesse período, que é o período do século XIX, sofre a concorrência do sul dos Estados Unidos, do algodão do sul dos Estados Unidos, famoso, né, com as suas, inclusive, com as ferrovias e tudo. Aí nós vamos ter, a Bahia produzia muito cacau, fumo, né? Vamos ter o fumo, o cacau, vamos ter o couro, né, e o arroz. São produtos importantes. Fumo, cacau, arroz e couros. E os couros brasileiros não é só tanto da pecuária quanto também sempre teve o couro silvestre, né, em função da Amazônia e tudo. Então, veja, nós vamos ter concorrência dos Estados Unidos, certo? Também nesses produtos, no caso do arroz, e a Argentina e o Uruguai, e aí nós já temos o Uruguai, porque teve a Guerra da Cisplatina, a independência da província cisplatina brasileira que virou Uruguai, né? Então, a Argentina e o Uruguai, eles estão mais ao sul, um clima mais frio, uma vegetação própria para um pasto mais rico, que são os pampas, que é aquela espécie de pradaria que tem nos Estados Unidos, na América do Norte, na região de mesmo clima, onde ficavam os búfalos aqui, o gado vai se desenvolver sem carrapato, com um couro melhor, uma carne mais vermelha. Então, a carne e o couro argentino e uruguai sempre foram superiores aos nossos em qualidade, né? Principalmente naquela época. Então, nós temos essa concorrência nesses produtos de couro, fumo, cacau, que faz o show, que vai virar chocolate, né? No século XIX começa a desenvolver isso. Vão sofrer, além do algodão, nós falamos, e o açúcar, né? E aí começa a chegar no Brasil o café, né? Mas ainda sem importância. Só no final, já no segundo reinado,
é que ele vai tomar muita importância no início do século XX. E no campo do que seria a indústria, a fábrica e do comércio, a gente tem a concorrência inglesa, não é? Concorrência inglesa e que já estava aí desde o final do século XVIII, na sua Revolução Industrial, né? Então a economia não tinha saída, ela só vai ter saída mais tarde, já no segundo reinado, com o café e depois com os surtos industriais, né? Que nós vamos ter a figura do Mauá, do Visconde de Mauá, etc. Então, um período de crise econômica, de falta de opções de recursos, né, e de concorrência. E a gente sabe que quando a economia vai mal, a crise se instala, né? Então, nós vamos ter essa escassez também monetária, falta de dinheiro, não só produtos, mas a falta do dinheiro, né? Primeiro porque houve o esvaziamento dos cofres com a fuga da família real. Nós vimos isso até, vocês viram, trabalhar isso em texto, em prova e tal. E vimos a indenização que foi paga a Portugal pelo reconhecimento da independência, também que gerando de nossa dívida externa junto com a independência. Né? Vimos os gastos com essas guerras internacionais, como foi a da Cisplatina, né? Essas revoltas internas. Né? E a questão sucessória portuguesa é que Dom Pedro se envolveu numa disputa com o irmão Dom Miguel, gastando dinheiro com mercenários para garantir o trono para sua filha, né? Então, esse período então de turbulência, com o ato adicional à Constituição, ele vai findar esse período com um arranjo, mais uma vez, de cima para baixo, bastidores, trabalhando simbolicamente, se com Dom Pedro I foi a coisa de manter um português no trono, com monarquia, para evitar o fim da escravidão e a fragmentação territorial, agora vai ser a busca desse imaginário, né, de um rei, de um símbolo de civilização, e vai vir um garoto aí de olho azul, loiro, né, filho de austríacos com portugueses, etc., da Casa de Bragança com Orleans e tal. Então, nós vamos ter, em 23 de julho de 1840, né, a antecipação dessa maioridade do Dom Pedro, com 15 anos, né, que passa a ser, então, Dom Pedro II, quando coroado. E vai ser, então, uma vitória, considerada uma vitória dos liberais, né, mas antes a gente teve também, por parte dos conservadores, se a gente teve em 34 o ato adicional, em 37 a gente vai ter a revisão, uma lei interpretativa do ato adicional de 34, que vai mudar a regência, né, de Una de Feijó para Araújo Lima, que era um conservador. E aí volta a centralizar tudo. Então, nós tivemos uma Constituição outorgada, depois vamos ter um ato somado à Constituição, um ato adicional, e depois uma lei interpretativa do ato. Então, um vai e vem, né? Jurídico aí nessa questão. Né? Em Minas Gerais, esse é o quadro do período regencial. Né? E aí, com a coroação, vai ter o início do segundo reinado, que é um período muito interessante, onde a gente vai poder discutir as mudanças, né? A questão do abolicionismo, a questão das mudanças econômicas,
enfim, e os textos são muito interessantes. Como esse texto também é muito interessante no livro em que nós estamos trabalhando, vai estar vai ser o capítulo 10, né? Regências ou som do silêncio. Né? Eu vou solicitar a vocês a leitura e o fichamento desse capítulo, depois dessa breve fala, né? E aí eu vou passar para vocês também uma atividade sobre esse capítulo, tá? Para a gente ir já dando continuidade ao nosso trabalho. Foi um prazer muito grande estar com vocês e até a vitória, né? Atravessando aí esse momento.